eu estivesse debaixo de uma cachoeira. Tipo, o meu dinheiro só indo embora. E eu não vendo retorno. Foi aí que eu parei, né? Que eu tive que dar essa parada mentalmente para mim. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos assim, tipo, não quero saber do mercado, não quero saber de gráfico, não quero saber de mais nada. E aí foi que, sabe quando bate aquela visão que você fala, meu, por que que eu tô desistindo? Sabe? É. Tipo, tantas pessoas faltavam tão pouco para chegar pro, tipo, extraordinário, por que que eu não posso fazer? Por que que, sei lá, alguém não pode olhar para mim e ver um exemplo, sabe? Entendi. E foi aí que, por conta disso, eu resolvi voltar. Agora, tipo, um pouco mais maduro, né? Tipo, mentalmente, psicologicamente. Só que é aquilo, né, cara? A gente nunca tá preparado para perder dinheiro. Quando você não segue o gerenciamento, tipo, R$ 10 que você perde quando você não tá esperando. Porque, assim, eu criei uma ilusão achando que eu ia ganhar tanto, sabe? Tipo, nossa, vou entrar, estourar e tal, sei lá o quê. Só que aí quando você perde aquele único dinheiro que você tinha, É verdade. arrebenta, lógico, entendeu? É verdade. E foi assim, né? Tipo, entre altos e baixos, dinheiro que vai, dinheiro que vem. Foi aí que eu tô tentando me sobreviver no mercado, né? Porque até agora vivendo eu não tô. Entendi, cara. E aí, e esse processo seu, inicial, então, ele se deu mais ou menos um ano, ou tem menos tempo? Que eu peguei firme É, mesmo. que você começou mesmo o Ah, negócio, de fato. foi 6 meses mais ou menos, né? Que eu realmente peguei, eu falei, é porque assim, eu vi onde eu tava errando, Certo. porque no começo, por exemplo, falaram assim para mim, pô, se você entrar com uma banca de US$ 100, você consegue resolver a situação. Aí eu fui e coloquei, né? Uhum. Só que a minha pressa de ganhar foi o que fez eu quebrar, porque foi aquela famosa sorte de principiante. Sim, Nos sim. 10 primeiros minutos eu consegui dobrar a banca. E aí eu contei para todo mundo, felizão. Nossa, eu dobrei a banca Achei, e achei tal, a sei lá mina o de quê. dinheiro, né? Caraca, achei a mina de dinheiro. Exatamente. Sei, É sei aquele como é que é. famoso toque de ouro, sabe? Aham. Nossa senhora. Aí eu comentei com um amigo meu que estava operando no mercado também e tal, e ele falou assim para mim, cara, vai com calma, porque é a primeira vez. Eu falei, não, tal, sei lá o quê. Só que eu não estudei, sabe? Tipo, eu entrei naquelas famosas salas de sinais, entendeu? Sei, sei. Tipo, tava a banca inteira e aqui ia. E aí eu comecei a perder, perder, perder. Aí eu desanimei. Aí depois de 6 meses que houve, tipo, uma reviravolta total na minha vida, que eu falei assim, meu, ou dá certo ou dá certo. Então eu comecei a estudar. Aí sim eu peguei firme. Que aí, tipo, eu passava a noite sem dormir, final de semana em casa, quando todo mundo saindo. E aqueles famosos comentários, né? Tipo, nossa, você tá ficando doido, isso aí é Nossa, aposta, não vai dar exatamente, certo. cara, que você tá passando. Eu acho que essa história é muito interessante, Leandro, porque eu acredito que muita pessoa passa por isso, inclusive eu também passei por essa mesma situação, né? E, cara, e esse início, ele é muito difícil, é porque, igual você falou, essa sorte de principiante faz com que alimente uma esperança na gente, cara, fora do comum. Você fala, bicho, realmente eu achei uma mina de ouro, né? Eu saí de 100 para R$ 300, acabou, vou largar meu emprego hoje e vou fazer só isso da vida, vou ficar milionário, mês que vem eu vou comprar um Lamborghini. E aí a pessoa acha que é assim, acaba perdendo dinheiro e se frustra. Aí ela perde o dinheiro, né? A princípio, a primeira banca que ela quebra, ela fala: pô, eu ganhei dinheiro e o erro foi meu. A próxima vez eu vou segurar a onda. E aí coloca mais dinheiro e ela vai fazer o mesmo erro. Ela vai sempre nesse ciclo, né, cara? De tentar ganhar pra caramba e aí entrega tudo pro mercado. Ganha pra caramba, entrega tudo pro mercado. E não gera essa consistência. E aonde as pessoas realmente querem é o quê? É consistência. Se você parar para pensar, cara, e eu já perguntei isso muito em todas as minhas redes sociais e tudo mais, todo mundo me fala, cara, o meu maior sonho é criar consistência no mercado, né? Só que as pessoas elas querem ter consistência procurando estratégia milagrosa, porque não vai acontecer, tá? Não existe estratégia milagrosa que vai te dar consistência. O que vai te dar consistência, cara, não tem fórmula mágica. É estratégia não 100% assertiva, tá? Pode ser uma estratégia que você considera uma estratégia segura para você, que você tem muita segurança, só que não fique pulando de galho em galho, que fique naquela estratégia como a sua estratégia e coloque essa estratégia junto com o gerenciamento, cara.
Você está utilizando que gerenciamento hoje em dia? Ou não está usando nenhum? Assim, só 2 pontos. Primeiro, tipo, é referente ao que você falou da segurança. É muito difícil, né, cara? Porque além do seu psicológico ficar meio abalado em relação, tipo, será que dá certo ou não? Tem muito opinião de familiares, de pessoas que você realmente se importa, sabe? E aí, tipo, você apresenta essa oportunidade e a pessoa fica, tipo, será que dá certo? Ah, mas eu quero ver resultado. E aí você já começa a meio ficar confuso, né? Em relação à estratégia que você falou, eu sempre procurei, tipo, meu, onde será que eu tô errando? Será que é suporte e resistência, price action, linha móvel e tal, sei lá o quê? Aí caiu de eu, tipo, conhecer seu canal, né? E eu falar assim, meu, é interessante isso aqui, vamos ver. E aí eu comecei a ver, né? E eu senti uma segurança maior, particularmente, em relação aos indicadores. Indicadores, isso que eu ia falar. Isso. Ótimo. Por quê? Vamos supor assim, você está em dúvida, você está inseguro em relação à sua marcação de suporte e resistência. Mas se o indicador ele está confluenciando, era aquela segurança que faltava para mim, sabe? Tipo, meu, vai fazer o quê? Inclusive, teve uma aula que eu vi do curso da Fractal, que, como você disse, é 80% análise e 30% sorte, né? Uhum. A gente tem que manter o gerenciamento. Aí o que acontece? Eu coloquei uma banca pequena, e aí de novo, fugi do Mais uma. gerenciamento Uhum. e acabei quebrando ela. Então Entregou. agora, tipo, eu não tô seguindo nenhum. Eu vou te falar a verdade, sabia que a corretora, ela ama isso, cara. Ela ama esses traders que colocam picado, sabe? Valores pequenos mesmo. Ela quer, porque o que acontece? Valores pequenos é muito complicado de gerenciar. Dá para gerenciar? Dá, mas ele é muito mais difícil, porque você se vê numa situação que, pô, tô ganhando R$ 2 aqui, R$ 5 ali, R$ 10 aqui, Sim, para mim não faz diferença. Eu acho que eu vou arriscar tudo. E nessa de arriscar tudo, acaba entregando. Aí ela vai lá e vai fazer esse mesmo depósito. Pequeno, mais uma vez, e vai fazer a mesma coisa. Enquanto a corretora fica enriquecendo com esses... Porque, cara, imagina, milhões e milhões de pessoas colocando 60 quebra hoje, 60 quebra hoje, 60 quebra hoje, a corretora tá bilionária com isso, né? Então, ou seja, a é, gente precisa... Não estou falando que você precisa de um capital alto, tá? Não estou falando isso. Você pode começar com capital baixo? Pode começar com capital baixo. Só que também tem que seguir o gerenciamento, cara. Seguir o gerenciamento. O que é que eu aconselho, para ser bem sincero para você? Falando de banca, tá? É muito mais interessante você pegar uma banca, um capital, de no mínimo R$ 500. Aí você fala, Rico, se eu não consigo dar conta de uma conta de 60, eu vou dar uma conta de uma conta de 500? Não, não vai. Tá? Mas é interessante que você tenha margem para trabalhar. Porque se você coloca uma de 60 e perde 2 dias, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está com R$ 20, aí nessa que você vê, pô, tô com R$ 20, vou colocar a banca inteira e quebra. Agora, quando você tem sim. R$ 500 lá disponível e consegue ter limite para trabalhar, uma margem para trabalhar, você perde 2 dias, sua banca está mais ou menos com, sei lá, com 400 e alguma coisa, R$ 400. Ainda E tem o pior é muito que foi isso capital que eu para... percebi também, né, cara? Se você tem um valor muito baixo, mexe com o seu psicológico em relação, pô, eu só tô ganhando centavos, ou eu só tô ganhando Sim, R$ 1 e tal. sem dúvida. E aí você, vamos supor, pega uma sequência de lojas, você acha que a sua estratégia não tá funcionando. Só que às vezes é naquele determinado momento que não está funcionando, porque o mercado ele acaba sendo soberano mesmo, Uhum. né? E essa emoção de tipo, nossa, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro, a sua banca não suporta. Foi isso que eu, nossa, penei para aprender. Exatamente, cara. Você Faz falou isso. tudo. Você falou tudo. Eu vejo, tá? Eu vejo um grande erro das pessoas hoje, Leandro, no mercado, principalmente quem está iniciando, que olham muitos vídeos no YouTube, e no YouTube tem muito, mas muito vídeo de traders fazendo alavancagens altíssimas, de traders fazendo, tipo, R$ 2.000, R$ 5.000 em um dia. Aí a pessoa fala, porra, o cara faz, por que que eu não posso fazer? Só que a pessoa não sabe que por trás daquela alavancagem existe um capital, uma banca muito grande. O cara não está colocando, arriscando lá R$ 1.000 para fazer 5.000 à toa, porque ele está correndo o risco de perder os 1.000. Aí a pessoa coloca o quê? R$ 100, R$ 200 que ela tem, aí ela fala, pô, eu vou arriscar igual o cara arrisca, coloca a banca inteira lá, eu vou embora, eu vou ganhar muito. Só que, cara, se o cara perder aquele dinheiro, aqueles R$ 1.000, lá na conta dele lá,
fora o que está na corretora, tem muito mais. Ele não é burro de colocar o capital inteiro, R$ 1.000 ali, correndo um risco só para fazer um videozinho para ficar bonito. Não. O cara, pelo menos, tem ali uma ciência que eu acho, tá? Eu pelo menos, sou assim. O cara tem uma ciência de que é o capital dele. Ele não vai arriscar ele inteiro só para fazer um videozinho bonito. E só que as pessoas não, elas pegam uns R$ 200, o único que ela tem da vida dela, que ela não pode gastar, coloca lá e vai fazer igual o carinha do YouTube, né? Para realmente buscar R$ 1.000, R$ 2.000 em cima de R$ 100. E aí Eu quebra a acho cara. que é por conta disso que bate mais, assim, a tristeza quando você perde, sabe? Porque era o único dinheiro que você tinha, e aí você foi nessa ilusão. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muito poluição, né? Desse Muito, mercado. muito, São muito. poucos que se destacam em relação a isso, que são verdadeiros, mas essa poluição de alavancagem, nossa, eu fiz tipo R$ 30 virar 5.000 e tal. Sim. Eu sou suspeito para falar, cara, porque eu, antes de conhecer você, foi assim, eu buscava isso, Sei, sei. entendeu? Não, eu sei também. É normal, é do ser humano, né? O ser humano, ele é É, movido pela ganância. É normal. Eu nem julgo ninguém por isso e também não julgo ninguém que faz isso, né? Mas as pessoas, infelizmente... Eu não sou assim, tá? Pra ser bem sincero pra você. Principalmente pra quem tá iniciando, cara. Eu gosto de ser bem transparente e certo para com quem tá iniciando. Cara, se você só tem R$ 100, trabalha com valores pequenos. Eu sei que vai doer, eu sei que é chato trabalhar com R$ 2, R$ 2. Hoje eu ganhei, sei lá, ganhei R$ 6 hoje, operando. Aí a pessoa, porra, R$ 6 eu ganho ali, pô, um troco de balinha para mim. Só que ela não consegue perceber que é o capital que ela tem, cara. Não tem como fazer mágica com R$ 100. Tô falando de carreira, né? Só que se você olhar pelo lado da porcentagem, a pessoa que tem R$ 100 e fez R$ 6, sabe quanto que ela fez no dia, cara? 6% no dia. É uma porcentagem absurda para um rendimento, para uma rentabilidade do investimento em um dia. Tem rendimentos hoje na renda fixa, por exemplo, que vai te pagar 1%, um rendimento que é considerado bom. Para você chegar num rendimento de 1%, por exemplo, num CDB da vida, numa renda fixa, você tem que ter um dinheiro bacana e negociar lá com o seu gerente, para ver se ele te consegue entregar uma taxa de juros um pouco melhor. E você vai conseguir 1% ao mês, que já é considerado um investimento incrível. Agora, as pessoas não conseguem entender isso no day trade. As pessoas fazem 6% no dia e acham que é pouco. Ah, não, cara, fiz só R$ 6. Isso é muito pouco. Beleza, pega os seus R$ 100 e coloca lá no CDB. Ele vai render 1% ao mês. Vai render quanto? R$ 1. R$ 1. Aí a pessoa fala, não, é muito, rendeu 1%, cara. Olha lá, meu dinheiro lá, R$ 1, cresceu R$ 1. Só que aí quando vem no day trade, acha 6% pouco. Isso é é. coisa de E a doido. maioria da instituição bancária, em média, cobra tipo uns 7% de juros em cima de qualquer dívida que você tenha. Então, tipo, só o fato de você fazer um dia 6% na sua banca, você praticamente está pagando os juros que você paga numa conta. Acabou, é isso que eu penso, cara. E é isso que falta as pessoas pensarem. É exatamente esse pensamento que você está tendo. Então vamos lá, cara. Muito legal a sua história, tá? Muito legal mesmo. E me senti na tua pele mesmo. E vamos entender. O que que eu fiz, tá? Vou ser bem sincero para você, o que que eu fiz. Eu também já quebrei muita cabeça, já errei bastante nesse mercado. Erro até hoje, é normal, porque é um mercado totalmente imprevisível. Se fosse um mercado previsível e fácil, estava todo mundo aí trilionário, né? Mas não é assim que funciona, né? É um mercado real, é um mercado que realmente envolve bastante risco, é um mercado que a gente, se souber dominar a técnica e principalmente o psicológico, vai embora, vai conseguir realmente não fazer parte da estatística entre que 90% das pessoas perdem, né? Existe uma minoria que realmente consegue ter consistência nesse mercado. Só que essa minoria, elas entenderam que não existe dias sempre 100% bons, e que o gerenciamento está aí para realmente comandar tudo. Então vamos lá, cara. Eu quero te passar primeiramente uma visão de operacional, beleza? Bora lá. Eu quero saber qual que é a sua maior dificuldade hoje em operacional, para a gente começar. Eu acredito que seja reversão e. Qual é o outro nome? Que é com R também? Que eu esqueci agora. Reversão e retração. Isso, reversão e retração. Que eu Tá, acabo me confundindo, para falar a verdade. perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela reversão e pela retração. Ó, aqui já teve uma retração. Primeira coisa, vamos falar sobre retração de vela. As retrações, cara, o que são as retrações? Deixa eu pegar aqui o pente para você entender melhor. Espera aí. Galerinha que está vendo essa mentoria aí agora,
tá? Eu tive um probleminha na conexão, eu ia fazer essa live ao vivo, mas agora eu tô deixando ela gravada e aí posteriormente eu posso, tá? Esse aqui é o Leandro, um aluno meu lá da Fractal Power, da turma da Fractal Power, que a gente escolheu também para dar uma mentoria, beleza? Então, estou passando essa primeira parte da mentoria, eu vou acompanhar ele durante o mês, mas essa primeira parte da mentoria eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Principalmente para você aí que pensa em desistir e tudo mais, cara, não faça isso, né? É igual o Leandro falou no início. Desistir não vai resolver o seu problema, pelo contrário, você só vai enterrar os seus sonhos, né? Você precisa encontrar a solução para isso. Se não está dando certo, então você não pode desistir. Você tem que realmente procurar uma solução para que dê certo. Se você se vitimizar e falar, cara, vou desistir, vou sair disso, você vai voltar à vida normal e nada vai acontecer, beleza? Então você tem que procurar uma saída e ver onde você está errando. Então vamos lá, ô Leandro. O que é a retração de vela? Vamos imaginar que eu tenho uma vela de baixo aqui e uma vela de alta aqui. Antes de eu te explicar, eu tenho que te mostrar o conceito, tá? Para você entender. Sim. Vamos lá. Aqui eu tenho um corpo da vela, tá? Aqui é o corpo da vela, para quem não sabe, isso aqui é um corpo da vela. E toda vela, ela deixa um pavio de retração. Toda não, a maioria das velas, elas deixam um pavio de retração, tá? Então, como é que funciona? Qual é a leitura dessa retração que muitas pessoas não entendem? Vamos lá. Numa vela de alta, essa abertura, ela começa embaixo, tá bom? Então, aqui sempre abre a vela de alta, bem aqui. Deixa eu liberar para você aqui. Você não tá vendo, né? Pera aí. Tá vendo agora aí? Agora sim. O pente? Beleza. Então, ou seja, eu tenho uma vela de alta aqui e uma vela de baixa, perfeito? Então, numa vela de alta, a abertura dela é sempre aqui embaixo, ó, sempre embaixo. Por quê? Ela abre aqui embaixo e sobe, tá? Se ela passa desse ponto aqui de abertura, então ela vira uma vela vermelha. Daqui para cima, então ela vai ficar uma vela de alta. Então, aqui é a abertura, tá? Deixa eu colocar aqui o nome. Abertura da vela. Bem aqui é o fechamento, ok? Porque ela foi lá, se desenvolveu, e aqui ela fechou. Fechamento da vela. E tem os pavios. Esse pavio aqui em cima, tá? É aonde a vela chegou, que nós chamamos de máxima. Beleza? É a máxima, é o histórico do pavio. E aqui é a mínima, aonde essa vela se desenvolveu. Tá? Então, a gente tem aqui numa vela o corpo. Nós temos o corpo da vela, nós temos a abertura, o ponto de abertura, o ponto de fechamento, a máxima que ela atingiu e a mínima que ela atingiu. Até aí tudo bem. Esse pavio nada mais é do que o histórico do preço. Você pode perceber que quando a gente abre o gráfico, a vela fica igual uma doida, né? Vai para cima, vai para baixo. Vamos imaginar uma vela de 5 minutos, por exemplo, uma vela de M5, que dura 5 minutos para ela finalizar. Então, durante esses 5 minutos, a vela vai lá, fica desenvolvendo, vai lá em cima, depois desce. É onde a pessoa realmente começa a ficar desesperada, porque está pegando a sua vitória, depois desce, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E essa movimentação acaba deixando históricos, tá? Então o preço vai lá em cima, é como se a vela tivesse uma tinta nela, né? Então ela vai lá em cima, só que ela é negociada pela venda, aí desce e ela deixa essa tinta, que é realmente esse pavio. Então vamos imaginar o seguinte, que ela abriu aqui, um exemplo, a R$10, tá? Ela abriu aqui a R$10, essa vela aqui de 5 minutos. E aí, a venda falou o seguinte, ó, o poder vendedor, que são os ursos. Tá? Para quem não conhece, existem duas forças no gráfico, que é a força compradora, que é representada pelos touros, e a força vendedora, que é representada pelos ursos. Tá? E dentro do Forex, as opções binárias é um reflexo do Forex. Então, tudo que acontece no Forex acaba se refletindo aqui também nas opções binárias. E lá no Forex, é negociado player contra player, ou seja, essa força compradora contra a força vendedora. Então, vamos imaginar que essa vela ela realmente abriu a R$10 ali. A força vendedora falou o seguinte, cara, vamos empurrar esse preço lá para baixo. Vamos empurrar esse preço lá para baixo. E realmente conseguiram empurrar esse preço para baixo. E ele foi negociado a R$8, um exemplo. Tá? Aqui na mínima dele, só que a vela ainda não finalizou. Aí a compra falou o seguinte, não, R$8 está muito barato. Vamos jogar esse preço lá para cima. E aí a compra realmente conseguiu deixar esse preço lá em cima e esse preço foi negociado a R$15. Ótimo. Só que aí chegou lá num ponto, viu, Leandro? Chegou num ponto que os vendedores falaram, não, vamos brigar por essa taxa aqui, não, acho que está muito caro, vamos descer esse preço mais um pouquinho.
tá? É uma guerra que a gente tem. E aí acabou os 5 minutos, a vela fechou, então, a 9,50. Um exemplo, tá? Um exemplo. 9,50 não, perdão. 12,50. Então, beleza. Você pode ver, olha só o que a vela fez. Ó. Olha o tanto de negociação que a vela fez. Ela abriu a 10, foi negociada a 8, depois lá na máxima foi negociada a 15, quis ficar muito mais caro, só que aí no meio termo ela fechou a 12,50. Isso aqui acabou deixando um histórico muito grande e deixou esses pavios de retração. Então, cara, esses pavios aqui, ó, no gráfico, eles querem dizer muita coisa. Muita coisa. Beleza? Principalmente, por exemplo, se tiver um suporte, tá? Vamos imaginar aqui um suporte agora. Se tiver com dúvida, cara, pode ir parando, tá? Eu vou te tirando Não, tudo. beleza. Por enquanto tá fluindo. Tá, beleza. Deixa eu te mostrar um suporte. Eu tô te mostrando todo o conceito porque você precisa entender, tá? Todo esse conceito para você entender o que eu vou falar. Então vamos lá. Então vamos imaginar esse suporte aqui. Então no suporte, o que a gente faz no suporte? A gente compra. Então essa vela está descendo, tem várias velas descendo, o gráfico está descendo aqui, e aí ele está encontrando um suporte, ele está lá em busca de um suporte. Quem é que está aqui, cara? Aqui está a força compradora esperando esse preço bater realmente. Então os touros estão todo mundo aqui. Ótimo. Então chega aqui no suporte e a vela faz isso aqui, ó. Vum, vum. Fica fazendo isso aqui lá no gráfico, né? Zum. Uhum. Aqui então significa o quê, cara? Que existe uma compra, tá? Os compradores estão aqui segurando esse preço. Então, isso aqui é claramente um suporte. E aí, nessa compra, o que aconteceu? A venda quis negociar esse preço a muito menos. Aí a compra segurou esse preço e falou, não, vamos negociar para cima. Vamos empurrar esse preço para cima. Por isso que barrou ali naquele suporte e deixou aquele pavio de retração. Então, isso aqui, cara, significa que existe uma compra no gráfico. Tá bom? Isso aqui existe compradores. Vamos imaginar uma resistência. Então tem uma resistência aqui, um exemplo. O preço foi lá em cima, aí ele ficou... Opa. O preço foi lá em cima, ficou negociando. E retraiu. Bateu aqui e retraiu. Ela fez aqui, ó. Bateu aqui, ó. Retraiu. Opa, o que tem aqui nesse gráfico, Leandro? Nessa parte. Tem uma resistência. É. Em cima de uma resistência. Ela bateu aqui e retraiu. Significa o quê? O que existe aqui nesse gráfico? Que a força vendedora está jogando para Que a baixo. força vendedora está aqui. A força Entendi. vendedora está no gráfico, beleza? Ótimo. Uhum. Vamos entender isso aqui agora lá no gráfico, só para você entender todo esse conceito. Então, o gráfico, olha o tanto de retração que ele está deixando. Ó. Aqui tem bastante retração. O que significa, então, um gráfico que deixa bastante retração? Que existe volatilidade no gráfico. Que existem forças compradoras e existem forças vendedoras. Até aí, tudo bem. Entendido isso, a gente tem que rastrear a tendência. Ou seja, quem está mais forte? A compra ou a venda? É aí que está a questão. Você precisa rastrear a tendência. E a gente consegue rastrear a tendência através da análise gráfica. Beleza? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso rastrear uma tendência? Através de pernadas de alta ou pernadas de baixa. Inclusive, eu falei isso na última live. Então, vamos lá para você entender. Aonde que as retrações vão fazer efeito, tá? Estou te falando tudo isso aqui para você entender só um pontinho, cara. É a famosa ponta do iceberg, né, cara? É, a Só o ponta do começo. iceberg, exato. Então, vamos lá. O gráfico, para você entender e rastrear uma tendência, ele tem que fazer uma estrutura de alta. Por exemplo, se você quer uma tendência de alta onde os compradores estão mais fortes, você tem que rastrear uma tendência de alta, tá? Então, os fundos, eles têm que estar mais altos do que os outros, tá? Então, numa tendência de alta, uma estrutura de alta, ele realmente vai fazer essa movimentação aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. Pum. Então, você pode ver que aqui eu tenho um fundo, tá? Um fundo, e esse fundo, ele é maior do que o outro. Opa, então aqui eu já tenho uma estrutura de alta, aonde eu já rastrei a microtendência, tá? Eu já rastrei a microtendência, é o que eu quero, realmente ver aonde está a tendência, ver se tem mais compra ou mais venda no gráfico, se eu posso me posicionar melhor na compra ou na venda. Eu já entendi, então, que o gráfico está fazendo uma estrutura de alta, porque deixou fundos mais altos do que o outro. Então, as minhas retrações, o Leandro, os meus pontos de retração será a favor da compra. Olha que louco. Então, eu vou ser os compradores nesse gráfico e não os vendedores. Porque não faz nenhum sentido eu vender quando uma força é de compra. Concorda comigo? Uhum. Não faz sentido nenhum. Então, meus pontos de retração, cara, sempre serão a favor da compra, porque eu já rastreei a tendência. Quando o mercado vir aqui, o que eu vou fazer?
eu vou entrar junto com os compradores. Porque essa vela, ela vai vir aqui, tá? A gente está falando de padrões. Ela vem aqui, já que a força realmente é de venda, peraí, vamos vela vermelha. Já que a força é de compra, perdão, o que vai acontecer aqui nesse suporte? Vai ter uma força compradora. E a gente atua junto com ela para a retração dela. Assim que ela tocar em suporte, nunca você vai entrar numa resistência vendendo, porque aí você vai estar fazendo uma operação contra a força, contra a tendência. E aí é errado, a maioria das pessoas acabam estopando. Por isso que, quando o mercado ele faz estrutura de alta, igual deixando fundos mais altos, nessa resistência aqui, Leandro, a gente não vende. Porque a maioria das vezes acontece rompimentos dessa resistência. Por que acontece rompimentos? Porque a força é de alta. Eu já até falei na última live sobre isso. Como rastrear a tendência, né? Então, a gente evita esse ponto e a gente espera romper quando o mercado vir fazer o pullback. Tá? Quando ele vir fazer um pullback, a gente entra junto com a compra nessa retração. Beleza, pode ser que depois o gráfico comece a derreter aqui de novo. Mas como a gente está falando de opções binárias e a gente pega vela a vela ali, então é interessante. Só essa retração já garantiu a nossa vitória. É isso que a gente precisa. Num primeiro momento, uma retração. Depois o gráfico pode derreter de novo, voltar para canal, não interessa. Eu só quero essa retração inicial. Agora, o que eu te falei lá no início, e você tinha pegado aquela visão, probabilidade. A gente está falando de probabilidades, né? Quando eu jogo uma moeda para cima, a probabilidade da cara é 50% e a probabilidade da coroa é 50%. Beleza. Só que quando eu utilizo o padrão e a probabilidade junto, então os padrões se repetem, automaticamente a minha probabilidade de acerto também aumenta. Tá? Então, eu estou tendo 80% de análise com probabilidade e os 20% de sorte ali, que também pode acontecer do gráfico já derreter, a venda já derreter, mas através do padrão que você identificou, você entrou. Então, as suas chances aumentariam. Se você tomou um loss, mesmo que acontecesse esse padrão, infelizmente, aí foi um azar, né? Um azar. Vamos lá para o gráfico para a gente entender. Olha só. Para você entender o que eu estou falando. Deixa eu colocar um zigue-zague aqui. Inclusive eu ia comentar isso. Antigamente, antes de ter visto aquela live, né, que você deixou gravada, eu tentava pelo menos pegar o mais distante. Então, por exemplo, eu abria todo o gráfico para pegar a macro tendência dele para depois ir para a micro. Só que aí, com esse do zigue-zague, eu achei mais fácil, por exemplo, para identificar o que está acontecendo agora com o preço. Isso que é legal, cara. Porque o que acontece? Nós que operamos no day trade, e principalmente a gente que opera opções binárias, a gente pode se preocupar um pouco menos com a macro. A macro, na verdade, ela serviria como uma confluência da micro, porque a gente vai surfar na micro, tá? Porque o gráfico maior, beleza, vamos imaginar que o gráfico está numa tendência maior de alta, ok. Só que dentro dessa tendência de alta, existem menores, micros tendências, né, de queda, micro tendência de alta, aí o mercado corrige um pouquinho. Então, dentro dessa macro, existe uma micro. E a gente vai operar nessas micros, e não na macro. Agora, se a gente estivesse operando swing trade, ou então operações de minis, ou forex e tudo mais, beleza. Faz até sentido você olhar uma visão macro mais interessante. Mas nesse caso, como a gente está falando de day trade, nossas operações são rápidas, então o que interessa para a gente, a princípio, são o que está acontecendo ali na micro tendência, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, Leandro, o que eu posso entender desse gráfico aqui agora? Ó? Que aqui existe um topo. Ah, não, você não está vendo, né? Não, eu estou vendo sim. Minha tela, tá vendo? Sim. Com a IQ Option? Tá um sinal de tipo M. Ah, isso. Então, ó. Então aqui eu tenho um topo. E esse topo, ele é mais baixo do que esse. Então eu tenho o que aqui, ô Leandro? Uma tendência de baixa? Exatamente. O mercado ele está formando estrutura de baixa. Ótimo. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. A gente identificou isso aqui. O mercado veio até aqui e formou um fundo. Então, esse fundo você marca, tá? Quando ele realmente vier aqui e der essa pernada do zigue-zague, o que você tem aqui? Opa, eu tenho uma estrutura de baixa formada. Então, a gente compra nesse suporte aqui. Então, se eu comprar nesse suporte aqui depois que ele fez uma pernada, o que o mercado vai fazer? Provavelmente, probabilidade, pum, romper. Aí você entra comprado aqui porque te ensinaram a comprar no suporte, te ensinaram a vender na resistência.
Só que você não observou que o mercado está fazendo um padrão de baixa, né? Uma estrutura de baixa. Se eu entrei comprado aqui, o que aconteceu? O mercado derreteu, cara. Aí você fala, Rico, por que o mercado caiu? Porque o mercado te falou. Olha só, Leandro, estou fazendo estrutura de baixa, cara. Eu não vou respeitar suporte, beleza? Então, o que a gente espera, Leandro? A gente espera o pullback para a gente pegar a retração. Agora entra a retração. Porque quem é que está no gráfico? A força vendedora? A venda. Então, ou seja, a gente vai junto com a venda. Aqui é um ponto, já que foi rompido, aqui é um ponto de retração do pullback. Olha que interessante, ó. Aqui não fez pullback ainda. A gente esperaria tocar, porque aqui que foi o rompimento. Quando ele vier tocar, olha o que aconteceu aqui, ó. Retraiu. Inclusive, essa, desculpa cortar, essa é a magia do indicador, né, cara? Porque se você for ver aqui, inclusive você falou no Operaflix ontem, esse primeiro topo aqui, ele se dá por conta dessa, como se fosse fechado o triângulo aqui do zigue-zague, sabe? Sim. Tá mudando. Aí depois ele forma outro. Aí, no caso, se você for ver um pouco mais para trás, ele formou uma zona de resistência, né? E depois uma zona de suporte. Aí teve essa mini lateralização, no caso, né? Vem aqui, Sim, aqui. Aí depois ele rompeu. Rompeu E para aí, baixo. pelo que você tinha falado, né? A gente pegaria a favor do rompimento, no caso. Inclusive, o próprio fractal aqui, desculpa, o zigue-zague, nesse segundo aqui, bem no próximo do preço aqui atual, né? No caso. O segundo topo, é topo, né? Sim, esse aqui. Não, o de trás. Esse aí. Ele tá indicando para baixo, né? No caso. Sim. Tá indicando para baixo. Tem uma confluência desse topo aqui com ele, ó. Sim. Agora fica até mais fácil de ver. Cara, olha só. Inclusive, ó, aqui vai ser um ponto de retração, ó. Aqui, ó. Ah, rompeu. Um ponto de retração. Olha lá o que a vela tá fazendo. Bem aqui, ó. Geralmente é um ponto de retração. Olha só, eu vou te mostrar um negócio. Na verdade, a micro, né? Agora falando de micro, a resistência acaba ficando aqui. Vamos lá, vamos esquecer o que aconteceu lá atrás e vamos ver aqui agora. Sim. Olha o que o mercado te falou agora, Leandro. Eu estou fazendo uma estrutura de alta, tá? Opa, agora acabou de perder, mas vamos ver. Olha lá. Tô fazendo. Vamos ver se ele vai fixar. Olha lá, fixou a perna. Estou fazendo uma estrutura de alta. Beleza. Isso aqui foi um rompimento da resistência atual dessa movimentação de baixa. Por quê? Mais uma vez, só para ficar bem claro para você. Se ele está fazendo uma movimentação de alta e deixou realmente uma estrutura de alta, de micro de alta, ele vai fazer aqui, vai deixar um topo, aí você já fica esperto esperando o quê? Uma movimentação de alta. Vai esperar ele corrigir e criar um fundo. E esse fundo ele tem que ser mais baixo, ou mais alto no caso, do que esse outro. Criou. Opa! Você marca, e aí você fica esperto em quê? No rompimento da resistência mais próxima. A resistência que criou essa movimentação. Qual que foi a resistência que criou essa movimentação? Essa, né? Que é o topo ali. Então, bateu aqui, veio no fundo. Quando ele subir, cara, você não vai pegar na venda. Pelo contrário, você vai esperar romper. E quando o mercado vir fazer um pullback, você pega na retração dessa resistência. Olha o que aconteceu. No caso, a resistência mais próxima foi essa mudança do zigue-zague? Sim, a mudança do zigue-zague. Porque ele estava indicando para cima e depois ele mudou, então ali já formou uma mini resistência, no caso. Ali é o que eu quero, tá? Ali é o que eu quero. Lembra que eu estou te falando, opere sempre no preço atual, beleza? O que acontece lá no passado do gráfico é confluência, tá? Mas eu opero sempre nas micro tendências, tá? Então eu estou te passando a minha visão, porque para mim o que interessa é o que o gráfico está fazendo no momento. Beleza, a gente tem que sim que se preocupar com o passado do gráfico. Só que para mim é muito mais interessante, principalmente eu que opero opções binárias vela-vela, o que está acontecendo agora no gráfico. E o que está acontecendo agora foi isso aqui, ó. Ele deu uma pernada, tá? Criou uma resistência, depois veio um fundo. Eu só estava esperando realmente para ver se era uma estrutura de alta. Como é que eu vou saber que é uma estrutura? Quando ele criar um fundo mais alto do que esse. Criou, então o que eu faço? Eu marco aqui essa tendência, marca a tendência, a estrutura, e marca a resistência mais próxima. Qual que é a resistência que criou essa movimentação? Aqui, porque aqui que mudou, tá vendo? Então aqui é o meu ponto. Quando ele romper ela, aqui seria o meu ponto de retração num primeiro momento. A favor dessa movimentação. E aí, no caso, por exemplo, essa vela verde que está aqui, onde está o seu mouse antes, né? Essa
de força aqui. Você esperaria a vela vermelha tocar nessa linha da resistência para fazer a entrada para cima porque ela rompeu a sua resistência? Sim, sim. Mas assim, eu tô te falando o que você estava com dificuldade de retração. Ah, Rico, eu Não, quero só para operar. entender em Não, beleza. Eu quero operar relação ao retração. rompimento, entendeu? Entendi, entendi. Ó, por exemplo, aqui foi uma vela de força. Se você tivesse, por exemplo, na Fractal Power e tivesse dentro da Fractal Power, acendeu o Fractal, desapareceu, você poderia até levar em consideração comprar direto sem esperar o pullback. Poderia, Entendi. tá? Só como não estou com ela acionado aqui, eu não tenho essa visão. Então a gente está falando de retração de vela. Então as retrações são sempre mais interessantes a favor da movimentação, a favor da força. Nunca contra ela, Entendi. nunca contra, tá? Então, ó, vamos entender em outro gráfico aqui para ficar só mais claro ainda para você entender sobre retração. Tá ficando claro sobre retração ou tá ficando... Rico, ainda tá difícil para mim, cara. Não entendi. Pode ser bem sincero. Leandro? Leandro? Oi? Oi, não entendi, eu estava anotando aqui, desculpa. Ah, Que? não, sem dúvida. Sem problema. Eu tava falando o seguinte. É que eu tava anotando aqui o que você está falando. Ah, legal, legal. Eu tava falando o seguinte. Para você ficou claro sobre retração agora ou ainda tá complicado? Pode ser bem sincero. Eu acredito que não, de verdade. Ah, Porque o conceito eu entendi, entendeu? vamos ver de novo, então. Olha só. Olha Seria só. bom mais uns exemplos assim. Vamos lá. Essa movimentação é o que me interessa, tá? Porque não tem mais zigue-zague aqui. Então, olha só. Eu tenho um topo aqui. Perdão. E ele criou um topo mais baixo. Então, eu tenho o quê? Uma movimentação de queda. Numa Uhum. movimentação de queda, o que eu espero romper? Resistência ou suporte? Resistência. Não, movimentação de queda, De queda, suporte. isso, resistência a alta, né? Então, movimentação de Aham. queda, eu espero romper o suporte, porque eu não vou comprar no suporte, pelo contrário, eu quero que ele seja rompido, porque eu vou junto com a força. Então, o rompimento do suporte numa movimentação de baixa é a confirmação de que existe uma força. Porque se rompeu, se a venda conseguiu romper, então significa que existe venda no gráfico. A estrutura, a pernada de baixa, é um primeiro indício. Só que a minha confirmação vai ser aonde? Quando acontecer um rompimento. Porque se não existisse o rompimento, Leandro, significa que a compra ainda está naquele gráfico, então não é interessante essa estrutura de baixa. É uma estrutura que vai ser quebrada, né? Então o rompimento me confirma isso, beleza? Então, ou seja, marquei a minha LTB, marquei o suporte, esse suporte foi aqui, por quê? Foi aqui que se originou, né, essa movimentação, então aqui que é o meu suporte, eu espero romper ele. Opa, rompeu aqui. Quando a vela vir buscar, o que eu faço? Retração de venda nessa vela. Eu teria ganho ou perdido aqui? Ó? Teria perco? Teria perco? Não entendi. Eu tinha ganhado ou perdido aqui? Ó. Mais uma vez, tá? Para ficar bem claro. Aqui eu tenho um topo e outro topo. Sim. Opa, estrutura de Uhum. baixa. Vou marcar minha LTB. Agora eu tenho que identificar o quê? O meu suporte. Qual foi o suporte que originou essa movimentação? Esse aqui, tá? Por causa Então, da troca do zigue-zague, né? exatamente, por causa da troca. Então aqui, ó, veio aqui, marco e espero romper o meu suporte. Ok. Essa Sim. vela rompeu, foi essa vela que rompeu. Ótimo. Então eu tenho uma confirmação que existe realmente uma força vendedora ali, porque rompeu. Uhum. Quando esse preço vir tocar aqui, se eu estou operando retração da vela, o que eu vou fazer? Assim que tocar, porque aqui nesse Mas, é um pullback, né? Então a gente vai sim. junto com a força na venda na retração. Então retrair, pronto, ganhei. Por que ela retraiu? Porque, cara, existe uma força vendedora no gráfico. E pontos específicos, como LTB, suporte, resistência, são pontos de retração, sempre, porque existe uma força ali. Tá? Então aqui era muito interessante eu pegar, por isso que retraiu, já garanti minha vitória. Vamos pegar mais outro exemplo, um gráfico andando ali. Então, só para fixar no caso, por Pode exemplo, falar. eu sei que suporte à resistência é uma zona, enfim, mas a LTB e a LTA você vai usar ela como uma confluência para saber a movimentação atual do gráfico. No caso, se ela é de baixo ou de alto. Beleza. O zigue-zague você vai utilizar ele nessa mudança de perna dele como uma mini suporte à resistência.
certo? Sim. E aí, quando ele tocar lá, você vai esperar a favor da LTA ou da LTB que estava indicando antes. Isso, da movimentação. Não, na verdade, nem da LTA, mas eu entendi o que você disse. Mas, na verdade, Mas é só uma a favor da referência, estrutura, da né? Só força. para É você isso, saber onde é que ela está isso. indo. Aí o que acontece? Tem muitos traders, não que seja errado, tá? Mas tem muitos traders que pegam toques de LTA, LTB. Ah, tocou na LTA, vou vender. Ah, tocou na LTB. Enfim, vou comprar. Funciona. Só que eu prefiro não. Eu prefiro sempre pegar a LTA, LTB como estrutura para entender a tendência. Espero romper um suporte, caso seja uma tendência de queda. Espero romper um suporte e eu pego na retração dos suportes. Eu não pego o toque de LTA, LTB, sabe por quê? Porque ela também pode ser rompida. E se ela for rompida, para mim é muito mais interessante, porque o que eu espero? Opa, Oi? rompeu uma LTA, tá ouvindo? Ou tá travando? Tá. Sim. Tá Deu uma travando. travadinha agora, mas pode voltar normal. Eu só ia comentar que, tipo assim, como é que eu posso dizer? Não tem jeito certo ou errado, né? Tem aquele extremamente errado que a gente bate o olho e sabe, né? Mas em relação a. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, o seu método, tipo, eu não é querendo desmerecer o de quem dá resultado. Só que a questão é, pelo que eu entendi, você viaja muito a favor dessa tendência, né? Que nem na live que você falou do Instagram. Eu poderia acordar, por exemplo, 9 horas da manhã e dizer que o preço ia chegar às 9 horas da noite em determinado preço, e aí fazer uma call, um put, martingale e tal, sei lá o quê. E, inclusive, no aulão você falou, é muito mais fácil você operar, tipo, agora, por exemplo, o que está acontecendo agora, exatamente agora, essa perna de baixa aí do zigue-zague. Sem E foi dúvida. isso que me trouxe segurança, sabe? Tipo, de você saber porque às vezes, vamos supor, eu olhava muitos cursos assim, tipo, o cara ia lá 9 horas da manhã no gráfico atrás e falava, ó, tem um suporte, uma resistência aqui e tal. Só que, tipo assim, eu parava para pensar e falava assim, pô, mas o preço tá agora, tipo, 1 hora da tarde. Como é que eu vou saber de suporte e resistência? Então, isso é o que tá trazendo, tipo, mais segurança de eu finalmente entender como é que eu marco uma zona, por exemplo. Legal, legal. Não, que bom que você está tendo essa segurança. É aquela coisa que eu te falei, né? Existem estilos operacionais, né? Tem gente que gosta Sim. de pegar gráficos passados e entender ali para estar confluenciando. Eu já prefiro operar no que está rolando no momento. Para mim é muito mais interessante isso, porque o que está ativo é ali agora, né? Perdão. É o que eu me identifiquei também. Eu prefiro dessa forma, entendeu? Lógico, não desmerecendo, igual você falou, quem ganha dinheiro dessa forma, porque dá para ganhar dinheiro de vários estilos aí. Mas eu estou te passando a minha visão, como é que eu faço, né? Como é que é as minhas vitórias, o que eu utilizo no meu dia a dia. Lógico, que não é 100% assertivo, só que é muito melhor, falando de probabilidade mais uma vez, as suas probabilidades de ganho aumentam quando você está operando a favor da tendência atual, tá? É a mesma coisa de você pegar uma enxurrada, vou na enxurrada, a enxurrada tá vindo para lá. Aí você fala, cara, eu vou nadar para cá. Eu vou nadar para cá. Aí o outro cara que tá vindo falou bem assim, vamos apostar uma corrida? Bora. Então você vai contra a enxurrada e eu vou a favor da enxurrada. Vamos ver quem chega no morro primeiro. Você acha quem que vai chegar no morro primeiro? O cara que tá indo contra ou a favor? A favor. A favor. Isso, cara, isso aí não tem o que fazer. Cara, acho que é ciência, isso até é ciência, eu nem ia falar matemática, mas é científico, cara, isso é Não científico. fala de matemática não, que eu sou péssimo. Então vamos lá. Olha só, deixa eu entender outro Bora. gráfico. Vamos analisar outro gráfico aqui, só para ficar bem claro, para ver se você realmente entendeu o conceito de marcação e identificar zonas. Então, olha só, o que eu consigo entender nesse gráfico? Porra, ficou aqui, está criando uma LTB, tá? Atualmente. E aqui, a gente marca o suporte. Leandro, olha só o que está acontecendo, cara. Tem um suporte aqui, eu vou comprar. Eu não vou comprar no suporte desse que eu não sou doido, cara. Olha o que o gráfico está fazendo, está rompendo. Se eu venho aqui e compro um suporte desse, eu vou tomar loss, cara. É loss besta que eu vou tomar. Aí a pessoa toma um loss desse porque só identificou o suporte, né? Ela não viu que o preço estava fazendo pernada de baixo. Ó, vou até tirar os indicadores. Ó, vou tirar tudo aqui, ó, para vocês verem. E o Aí, máximo que ela pode fazer é marcar uma outra zona ali embaixo e falar, vou pegar numa taxa melhor. exato, exato. Ó, Mas aí tomou 2 lojas seguidos por causa disso. 2 loss seguidos. Ela falou, aqui tem um suporte. Ó, vou botar um suporte aqui, pronto. Quando o preço tocar aqui, eu compro. Aí, ó, aconteceu. Pum, rompeu.
Porque não entendeu que existe, o preço está fazendo. Ele está te falando, cara, o preço, para quem sabe analisar gráfico, é grafista e sabe analisar gráfico, sabe entender o que o preço está querendo te falar, cara. Ele não vai falar claramente para você com palavras, porque também aí seria demais. Mas ele te fala em forma de padrão. Se você consegue identificar o padrão, fica muito mais simples de você fazer tomar suas decisões do gráfico. Ah, eu vou esperar aqui, melhor eu vender do que comprar. Acho que está na hora de eu comprar, acho que está na hora de eu vender. As suas decisões serão um pouco mais seguras e mais assertivas quando você identifica realmente a tendência. Então, ó, aqui, ó. Deixa eu botar um zigue-zague aqui. Senão acaba sendo muita especulação também, né? E o Sim. que a gente está tentando fazer é minimizar essa hipótese. É, tipo, confiar na análise, no caso. Exato. Ó, Uma movimentação de... dúvida que me surgiu aqui Pode falar. rapidinho. Você está marcando referente ao último zigue-zague, né? No caso que ele está aparentando aqui, que no caso é para baixo. Beleza. E você está pegando o suporte desse primeiro aqui, né? Como é que eu posso perguntar? Tá vendo esse outro aqui atrás? Um pouquinho mais abaixo dele? Esse aqui. Da esquerda, o primeiro da esquerda? Isso, esse aí. Uhum. Você poderia marcar nesse ou você sempre pega a referência desse que acabou de se formar? O último, no caso. Então, olha só. Você criou uma questão muito interessante. Vamos lá. A gente está no gráfico de 1 minuto, tá? Então, significa que, se eu der o zoom, cada velinha dessa aqui significa uma vela de 5 minutos, tá? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, criou-se uma vela de 5 minutos. Vamos lá. Aqui, então, tem os 5, 10, 15, 20 minutos. O que aconteceu 20 minutos atrás, para mim ainda é recente, tá? Até 1 hora ali atrás, mais ou menos, é recente. Vamos colocar 30 minutos, para a gente que opera em um gráfico de 1 minuto. Então, isso aqui, cara, a gente não pode descartar, porque em questão de day trade e operações de 1 minuto a 15 minutos a 30 minutos, isso aqui ainda é um fundo. Tá? Isso aqui é um fundo onde os traders que operam tempos maiores, como 5 minutos, está muito mais próximo esse fundo, ó, do que lá para 1 minuto. Tá? Olha só. Aqui esse fundo, ó, esse fundo é atual. Tá vendo? Ó? Vou até marcar ele aqui para você ver. No gráfico de 5 minutos, esse fundo aqui é atual. Ó. É o último fundo que tem. Só que lá em 1 minuto, ele aparenta ser um dos últimos. Olha lá. Ó. Tá vendo? Já passou exatamente o que você estava falando. Então, é um fundo que a gente tem que considerar sim. Só que, para ser bem sincero para você, como eu opero em 1 minuto, eu opero o que está acontecendo aqui. Aqui. Só que o que pode acontecer, cara? Por exemplo, romper aqui e ele bater nesse fundo e respeitar. Porque lá em 5 minutos é o fundo mais próximo que eu tenho. Tá? Mas eu sempre faço o que está rolando aqui no gráfico agora. Eu vou sempre olhar agora, o que tá, essa movimentação atual. E aí que às vezes acontece de você levar um loss assim, você fala, pô, acabou respeitando aquele outro fundo. Você não tem como, infelizmente, adivinhar qual fundo é mais interessante. Exatamente. Porque teve umas vezes nos seus vídeos, por exemplo, que você pegava, por exemplo, você pegava dava um zoom total, beleza? Só que aí depois você ia voltando um pouco mais e falava, tem um suporte aqui atrás. Uhum. Aí, tipo, eu não consigo visualizar esse suporte aqui atrás, entre aspas, que você fala, sabe? Tipo, ali atrás tem uma zona que tá sendo um pouco mais respeitada. Não tanto assim, só um pouco. Você volta sempre um pouquinho só. Tipo esse Você vermelho volta aqui, um ó. pouco aqui e vejo, né? Uhum. Isso. Aí, tipo, eu não consigo associar, por exemplo, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência que está sendo respeitada um pouco mais para trás, entendeu? Ó, o que eu te aconselho nesse caso, tá? Caso você queira. Eu gosto de fazer aqui já atualmente. E com tempo de tela já criei esse olho. Você pode também criar. Mas inicialmente, cara, o que você pode estar fazendo? Ó, aqui eu estou esperando uma pernada de alta. O que você pode estar fazendo? Você pode evitar de abrir muitos pares, né? Focar em 2 ou 3 no máximo. E aí, antes de você operar, vou começar agora a operar. Você abre o gráfico, você vai na vela de 5 minutos, deixa o zigue-zague acionado e você vai fazer as marcações do que está acontecendo no gráfico de 5. Ó, fundos mais altos do que o outro. Pode colocar até outra cor para você não se confundir, bota amarelo. E você vai botar a resistência dela, que é o pronto. Você pode perceber o quê? Que essa resistência acabou de ser rompida aqui. Então, a gente esperaria o pullback dessa zona. Olha aqui, ó, o que aconteceu.
Não foi essa aqui, porque não chegou, essa aqui tocou. Então a gente compraria, retraiu, seria vitória. Né? Então você vem aqui e coloca amarelo. Essa leitura que eu estou te mostrando, cara, ela vai funcionar em qualquer tipo gráfico, tá? Qualquer tempo. E aí, em 1 minuto, você pode confluenciar. Se você fala assim, ó, lá em cima... como se fosse uma zona mais forte, né? Sim, como se fosse uma zona mais forte. Você fala bem assim, ó, lá em 5 minutos, eu já entendi, então, que o movimento está fazendo uma pernada de alta. Então, o que eu vou esperar aqui em 1 minuto? Eu vou esperar uma pernada de alta em 1 minuto. Então, eu estou confluenciando a força de 5 com 1. Tá? Então, você vai esperar fundos mais baixos na de alta, você vai marcar ele e vai operar junto com a força, cara. Junto com a força. Junto com a força de 5, influenciando com a de 1. Eu não faço isso hoje em dia. Mas se você quiser fazer isso aí, cara, é muito bom também. Te dá uma segurança ainda maior e uma assertividade maior também, automaticamente. É um pouco mais trabalhoso, que você tem que marcar lá, depois tem que vir para cá. Acaba sendo chato, mas se você quer confluência e segurança, faz isso que vai dar muito certo, tá? Agora, você tem que ficar sempre mudando, tá? De 5 em 5 minutos, é interessante você ver o que está rolando. Ó, 5 e 10 aqui, acabou de virar mais uma. Então, vou mudar lá para ver que se teve alguma alteração. Não, continua. Ó, aqui está começando a me mostrar um topo, né? Está começando a me mostrar um topo. Então, já vou ficar esperto ali. Se realmente ele finalizar, ele precisa finalizar. Se essa vela finalizar e o topo ficar, realmente ele mostrar o topo, aí eu venho aqui e marco amarelinho para saber que ali tem um topo. E aí eu vou esperar o quê? Ele ou romper essa LTA e fazer pernada de baixa para eu pegar descendo, ou ele vir nessa LTA, respeitar e criar mais uma pernada de alta. Se ele criar mais uma pernada de alta respeitando essa LTA, não rompendo ela, o que eu vou fazer? Opa, pernada de alta, vou marcar a nova resistência que essa pernada me mostrou e vou operar assim que romper a favor da retração de compra. Ficou confuso, cara? Ou você entendeu? Ficou confuso. Vamos lá, vamos de novo. Vou de novo para você entender. Essa vela acabou de fazer uma pernada de alta aqui em M5, tá? Aqui, ó, essa pernada de alta. Então, o que a gente faz? Opa, pernada de alta, vamos marcar a resistência, que é exatamente aqui, beleza? E nós vamos operar no rompimento. Rompeu. Que aí, no caso, você esperaria essa vela verde romper para poder entrar. Sim, aí eu entraria onde agora, se eu estou operando retração hoje? Eu entraria quando ela vir buscar o pullback da zona. Então, foi essa vela que veio buscar o pullback? Não, essa aqui tocou. Opa, então a gente compraria, teria ganhado. Beleza. O preço vai se desenvolver, você não faz mais nada, deixa ele se desenvolver agora. Certo. Você viu que agora ele encontrou um topo aqui, né? Porque ele criou um zigue-zague, opa, tem um topo. Se realmente essa vela de 5 minutos vai finalizar 5 e 15, se ela realmente finalizar com o topo, olha, ó, tá sumindo. Por que ela tá sumindo? Porque o topo ainda está sendo testado, né? O topo está sendo testado pela compra, pela venda lá em 1 minuto. Se vai romper, se não vai. Então, se em 5 minutos ele fixar realmente esse topo, aí você vai vir marcar aqui em 5 minutos esse topo. No caso, você fala fixar, que eu zigue-zague entendo melhor ficar. associando. Se ele mudar a perna dele, né? Por exemplo, você viu que apareceu um zigue-zague branco? Você viu que estava... Agora desapareceu. Então, ou seja, ele está desaparecendo e aparecendo porque ele está sendo testado esse topo ainda. Beleza? Porque lá em 1 minuto está acontecendo rompimentos. Agora, para eu saber que ele vai ser fixado ou não, realmente ficar, eu só vou saber se essa vela de 5 minutos finalizar. Porque se ela finalizar... No caso é que nem esse aqui atrás, ó, porque esse aqui atrás ele meio que fechou. Mais fácil assim, o telhado da casa, sabe? Esse aqui. Esse que tá fechado aqui. Esse aqui? Não, o primeiro, que tem um topo. Esse. Volta um pouquinho mais para trás na vela vermelha, aí a pequenininha, a do martelo. Essa? Essa aqui? Não, essa aqui. Isso. Aí tá vendo que ele subiu, aí ele fechou a perna, então como se fosse um telhado de uma casa. Aí você marcou o seu suporte. Aí aqui em cima você ia esperar o telhado da casa se formar de novo para poder marcar uma outra zona. Isso. Olha só, bem entendido. Agora é bem explicado. Então, ou seja, aqui começou uma pernadinha de alta, beleza. É igual você falou. Aqui ele já identificou uma pernada de queda. Que é o topo. Que é o topo. E aí terminou a vela de 5 minutos.
E ela realmente o topo fixou, o topo não saiu dali, ele ficou. Opa, Aham. então eu tenho um topo. Se for uma pernada de alta, eu só vou esperar um fundo aparecer, apareceu. E esse fundo ele tem que ser mais alto do que esse, né? Apareceu, opa, eu tenho uma pernada de baixa. Então eu venho aqui e marco a resistência nesse teto, e aqui é o meu chão. Quando ele romper aqui, eu entro nessa. Agora, você viu que aquela vela lá apareceu realmente um indício de zigue-zague para cima. Só que Sim. agora ele não fixou porque não finalizou a vela de 5 minutos e aconteceu o rompimento. Então eu não tenho ainda esse topo formado. Então eu vou esperar o topo aparecer, tá? Vou esperar ele aparecer. Depois que ele fixar, eu vou esperar o mercado corrigir, geralmente até nessa LTA. Depois que ele corrigir nessa LTA e não romper e me dar um fundo de novo, o que eu vou fazer? Opa, eu vou marcar agora a minha resistência nessa casinha que foi formada, nesse topo que foi formado. Quando ele romper, eu vou pegar mais uma retração de compra, mais uma vez. Sempre Entendi. você vai sempre se atualizando de acordo com essas pernadinhas, entendeu? E aí, se você botasse, por exemplo, no gráfico de M1, como você colocou agora, essa última perninha aqui, ele tá longe, né, da, da LTA que você tinha marcado. Aí você teria que esperar ela descer aqui. Não, olha só, agora é o ponto que eu queria falar com você. Lá em 5 minutos, você viu que ele tinha dado o indício do zigue-zague e desapareceu, né? Sabe por que Uhum. que desapareceu? Porque lá em 1 minuto estava acontecendo um rompimento. Porque se não tivesse o Que é rompimento lá, essa vela aqui, né? foi A essa vela anterior. bem aqui. Vamos lá, vamos entender por que que rompeu, cara. Você vai entender por que que rompeu e esse zigue-zague não fixou aqui em 5 minutos. Você vai entender. Vamos lá em 1 minuto. Olha o que que 1 minuto fez. Ele veio, beleza, bateu, criou-se um fundo. Foi na hora que, um Lado, topo, né? perdão. Foi na hora que o zigue-zague apareceu, falou, opa, encontrei um fundo lá em M5. Só que aqui em M1 ele encontrou um fundo mais baixo do que aquele outro. Então o que que acontece? Eu tenho uma microestrutura de alta formada aqui, cara. Então, o que que eu faço? Essa resistência, esse topo que foi criado, não vai ser respeitado. A probabilidade é não ser respeitada, né? Olha o que aconteceu. Rompeu. Por isso que lá em 5 minutos não fixou. Porque aqui em 1 minuto rompeu. E olha o que aconteceu. Se ela rompeu, aqui é a nossa retração de compra. A gente teria ganhado mais uma vez. Bateu na linha, entrou. Bateu na linha, entrou. Beleza. Win. Uhum. Porque você entendeu a Entendi. movimentação. Agora, olha só. Ele está fazendo um topo. O que que eu faço? Beleza, então vou marcar esse topo. Eu vou esperar ele vir nessa LTA agora, tá? Essa LTA aqui, porque é atual. Eu estou falando Aí, de no um. caso, antes de você responder, deixa eu ver se eu entendi. Se ele romper essa LTA, que é o suporte dela aqui, aí você começaria a entrar para venda. Para venda, ainda não. Iniciando. Ainda não, Ainda tá? não? Eu começaria a entrar na venda. Eu já entendi que a venda estava querendo entrar no gráfico. Só que eu começaria a Uhum. entrar na venda quando ele me dá pelo menos uma pernadinha de baixo, uma estruturinha de baixo. Porque a probabilidade, se ele romper isso aqui, é ele vir testar essa LTA maior. E aí eu posso fazer operações a favor dessa movimentação dele vir buscar. Só que chegando aqui, tudo pode mudar. Pode bater, respeitar e criar pernadas de alta, porque ele vai respeitar uma LTA lá em M5. Agora, se ele rompe aqui de novo, lá em M5 eu também tenho uma força de venda. Aí o que eu vou esperar lá em M5? Eu vou eliminar essa LTA, porque ela já não funciona mais para mim. Lá em M5 eu vou esperar uma pernada de baixa, vou marcar ela e vou operar lá em M1. Uhum. Cara, é isso. Aí você vai ficar fazendo essas trocas, né? Olha lá, ó, aqui tem um topo. Ele tá vindo na LTA. Vamos ver, ó. Presta atenção. Vamos ver se ela vai romper ou se ela vai respeitar. Se ela respeitar, Leandro, e me formar um fundo, então o que que acontece? Eu vou esperar um rompimento dessa resistência, porque é a resistência mais próxima. E vou pegar um pullback mais uma vez a favor da movimentação. Agora, se ele vir na LTA e não formar fundo, não romper, aí eu já não faço mais nada. Aí eu espero No caso, realmente você fala se ela continuar descendo, né? ela continuar descendo. Bater aqui, não respeitar esse LTA, continuar descendo, rompeu, beleza. Eu vou pegar um pullback aqui só porque rompeu o LTA? Tem gente que pega, às vezes dá certo, mas eu prefiro não. Eu prefiro esperar o gráfico fazer pelo menos uma estrutura de baixa, tá? Ou seja, topos mais baixos. Olha lá, o que ele está criando? Ele De veio na novo. LTA, está criando fundo. Veio na Uhum. LTA, está criando um fundo mais alto do que aquele anterior. Então, ou seja, eu espero o rompimento dessa zona ali, ó.
Nessa resistência. Agora seria minha dúvida, por exemplo, ele tá com, você fala de entrar nos 30 segundos iniciais, que tá 18, 15 e tal. Você esperaria essa fechar verde acima da linha para poder entrar já na próxima? Eu tenho que esperar o rompimento, tá? Porque o rompimento é a minha É confirmação. confirmado, né, no É a caso. minha confirmação, tá? Ou seja, Sim. o primeiro indício de alta, a pernada, tá? A estrutura de Sim. alta que foi formada. E a minha confirmação, rompimento. Opa, ótimo, aconteceu isso. Quando o mercado vir descer na minha zona de pullback, eu pego na retração da vela. Eu negocio na retração. Ah, a vela pode ficar vermelha. Pode, mas se eu ganhar na retração, na minha taxa, é o que eu quero. Mesmo que ela fique vermelha, eu ganhei na taxa, eu ganhei na negociação. Foi o que eu te falei lá no início, lá daquela aula, tá? A vela, ela deixa histórico do preço. Então, se a gente está numa movimentação de alta, geralmente os compradores vão tentar negociar para compra e vai deixar essa retração. E é o suficiente que a gente precisa para realmente pegar a nossa vitória. Olha lá, No vamos ver. caso, na prática aqui agora, seria esperar ela tocar um pouquinho ou dar uma taxa melhor, para Tocar você aqui, ó. poder entrar para cima. Tocou aqui, entraria para compra, exato. Ah, entendi. Porque ele criou mais um fundo, né? Acabou criando mais um fundo aqui. Outra coisa que eu vou te falar, tá? Uma coisa que eu vou te falar. Cara, tomam bastante cuidado quando a tendência está muito grande, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente já tem uma pernada, tem duas pernadas, no máximo 3 pernadas, você já fica meio cabreiro. Porque o que acontece? Geralmente, depois da segunda pernada, o mercado tende a corrigir, tá? Tenta pegar sempre na primeira ou na segunda. Depois da terceira pernada, cara, evita, porque o mercado ele nunca vai ficar numa tendência muito grande na alta, nunca vai. Ele, uma hora, principalmente lá no tempos maiores, ele vai corrigir. Ó, tanto que agora veio a correção, tá vendo? Se a gente for lá em um tempo, por exemplo, de 5 minutos, a gente pode perceber isso, que o gráfico corrigiu. Ele já vinha numa pernada de alta, ó. Já foi aqui a primeira, aqui já foi a segunda, ele está vindo na terceira. A terceira ele já começou a fazer uma correção num tempo gráfico maior. Esse é até uma visão que eu ia te passar, ó. Primeira pernada, segunda pernada, aqui já é complicado. Geralmente até se for uma tendência muito alta, ele até faz 3 pernadas. Tenta sempre pegar na primeira ou na segunda pernada de alta. Maravilha, é o que você precisa. Como é que eu vou identificar isso? Uma outra dúvida, eu acho que ficou clara essa da retração. E no caso, se fosse uma... retração, né? E se fosse uma reversão, o que significa, por exemplo, você mudar o tempo gráfico de 5, olhar como ela está se movimentando e dar entrada no tempo de 1? Tá, vamos lá. Boa pergunta. Olha o que aconteceu. O gráfico ele veio testar LTA e agora ele está fazendo mais um fundo alto. Ele está fazendo uma estruturinha de novo. Ele veio testar LTA, respeitou a LTA e está fazendo mais um fundo. Mais uma estrutura de alta. Então, cara, ó, mais uma vez, indícios de que o gráfico ele está começando realmente a ter uma movimentação de alta. Só que se você parar para pensar, tá? Se você tiver uma análise um pouco mais minuciosa aqui nesse caso, a gente já está um tempo legal nessa tendência de alta, no princípio. Nós temos um fundo mais alto do que o outro, e essa inclinação, ela já está começando a inclinar. Ela estava assim, tá? Ela estava mais ou menos assim. Agora ela está começando a inclinar um pouquinho para queda. Um pouquinho para queda. Você pode ver que aqui estava muito mais alta essa inclinação, agora ela está começando a dar uma empenadinha. Isso também, se você tiver uma visão um pouco mais minuciosa, você pode perceber isso. Isso significa que se ele não romper topo, igual está acontecendo, se não romper topo, provavelmente o gráfico ele vai lateralizar para ele se preparar para fazer uma reversão dessa tendência. Porque o que acontece? O gráfico sobe, depois o gráfico corrige. E nessa correção, beleza, ele vai deixar topos e fundos mais baixos, se for realmente uma tendência. Agora, quando o gráfico ele sobe, corrige, e aí ele começa a mudar a inclinação dele, dos topos, então o gráfico começa a ficar lateral. E aí, daqui dessa lateralização, pode acontecer uma reversão dessa tendência para queda, beleza? É isso que a gente pode ficar olhando também. Pode falar. Reversão. É reversão, né? Que a gente está falando. Isso, vamos falar agora de reversão. A reversão é como se fosse um muro, por exemplo. Tipo, você bate no muro e aí ele te joga para trás. Então, tipo, aquele é o limite e aí você vai começar a entrar
ao contrário daquele limite? Sim, sim, sim. Sim, é como se fosse... Você gosta muito desses tipos de exemplo assim, né? É, porque eu consigo associar mais fácil, entendeu? É como se fosse um muro, tá? Então, é como se fosse ali um limite. O que é esse limite, Rico? Cara, esse limite aí, ele pode ser por muitas coisas, tá? É o que eu estou te falando. Players contra players, que é o gráfico do Forex. Então, por Uhum, exemplo, principalmente quem opera no Forex, eles enxergam muito o que está acontecendo em tempo gráficos maiores, né? Para pegar realmente topos interessantes, topos diários, fundos diários, enfim. Então, o que está acontecendo lá em 4 horas, em um dia, né? Eles olham muito. Então, o que está acontecendo aqui em M1 está acontecendo num tempo gráfico menorzinho ali que está acontecendo. E ele está indo a favor de buscar realmente topos maiores. E aí ele chega realmente num topo interessante, ou do dia, um topo de H1, um topo de H4, e aí ele entende e começa a reverter essa situação, e aí começa a ser uma reversão. Agora eu vou te mostrar lá em M1, porque a gente opera em M1, aonde você pode entender que lá no gráfico de M1 acaba sendo uma reversão de uma tendência. Vamos lá. Ótimo, Rico. Eu já entendi todo esse processo. Eu entendi que, cara, aqui tem um fundo mais baixo do que o outro, mais alto do que o outro, e aqui é uma resistência. Então, nesse caso, a gente vai traçar uma Fibonacci, tá? Então, eu vou pegar aqui uma Fibonacci para eu entender quando é reversão, tá? Ou quando é uma correção do movimento. A Fibonacci a gente sempre vai pegar do momento que criou-se o fundo. Então, nesse caso, ó, foi aqui. Então, a gente pega daqui até o topo. É esse topo aqui. Beleza? Então a gente já tem uma Fibonacci criada aqui para esse momento do gráfico. Quando esse gráfico, cara, quando esse gráfico perder a 61.8, romper a 61.8 e romper essa linha de 100, tá? Romper a 61.8, romper a de 100, cara, então nós temos uma reversão dessa tendência. E você pode perceber que essa linha de 100, ela está confluenciando com esse fundo aqui, ó, tá vendo? uhum. Exatamente com esse fundo. Então, se ela perde aqui, então ela perdeu uma LTA. Quer ver? Vou até botar para você ver. Ela perdeu uma LTA. Perdeu um fundo de uma LTA. Olha lá. Ela automaticamente vai perder a LTA. Porque aqui é a 61.8. Ó. Se ela romper a 61.8, perdeu a LTA. Se ela perde esse fundo aqui realmente, que é o fundo que gerou essa movimentação, reversão da tendência. Então o gráfico começa a reverter para procurar uma tendência agora de queda. Tá? Então, a reversão, a gente sempre vai olhar isso. A gente vai entender aonde começou a movimentação, aonde terminou essa movimentação, e se ela perdeu o fundo dessa movimentação, ou se ela perdeu a tendência, a LTA dessa movimentação. Então, para ficar bem claro, a 61.8 vai ser o primeiro indício de que está começando o gráfico a reverter. Ó, perdeu a LTA, perdeu a 61.8. Para eu entender que existe uma reversão dessa tendência, cara, eu preciso que esse fundo seja rompido. Porque o que acontece? Dentro desse fundo, tudo que acontece aqui pode ser uma lateralização, tá? Aqui, ó. Agora, quando ele Uhum. perde o 100, eu tenho uma reversão dessa tendência, dessa micro tendência, tá? Que a gente está no gráfico de M1, então o que importa para mim é a micro. E essa mesma leitura que eu estou te fazendo na vela de M1, você pode fazer na vela de H4, de um dia, que seriam reversões um pouco maiores. Mas como a gente está falando de micro, então aqui é uma reversão da tendência se perder esse suporte de 100. Vamos ver se vai perder. Aproveitando que a gente está esperando aí, desculpa a ignorância, mas é, quando e como escolher cada uma? Por exemplo, eu vou operar reversão ou eu vou operar retração. Cara, é o que eu estou te dizendo. A gente vai olhar o passado. Aqui nós temos muita movimentação de alta. O que Sim. significa isso? Que o preço está ficando muito caro. Quanto mais alto, o preço está ficando muito caro. E aí, o que que Uhum. os vendedores lá no Forex, por exemplo, em tempos maiores, enfim, vão fazer? Todo mundo vai começar a vender. Por que que a gente faz? A gente compra na baixa e vende na alta. É exatamente isso que a gente faz em Forex e tudo mais, até aqui mesmo nas opções. Mas é exatamente isso que a gente faz. Então, se o preço está muito caro, ele vai começar a descer, cara, porque ele vai corrigir. Não existe o preço ficar subindo, 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 subindo desesperadamente, sem correção, sem reversão de uma tendência. Então, ele vai ficar muito caro, então ele vai entender que, para ficar bem claro, vou começar do zero. Todo mundo que comprou aqui, ó, todo mundo que veio aqui no Forex e comprou exatamente aqui nesse ponto, eles Uhum. começaram a comprar, comprar, comprar. Liquidaram a operação aqui, um exemplo. Pegaram um take. Aí, quando esse mercado foi liquidado, automaticamente o mercado cai. Tá? É natural, o mercado caiu.
Então, num fundo mais barato, os compradores vão entrar de novo. Compraram mais uma vez, o mercado foi, subiu, liquidaram as operações, bateram os takes deles, saíram do mercado, o mercado caiu mais uma vez. Só que os compradores querem comprar mais. Então, esperar um fundo acontecer, geralmente esse fundo, ele se faz 50% da movimentação, tá? E aí que entra a Fibonacci, que ele faz aqui de baixo, aí ele vai lá para cima, aí ele corrige até uns 50% dessa movimentação, ou até a 61.8, né, que é considerado ali um movimento de correção do gráfico, corrigiu, continua subindo, comprou, ótimo. Só que vai chegar um ponto, cara, que esse preço vai estar muito caro e os vendedores vão começar a entrar em ação. E a Fibonacci não vai mais funcionar. Até então a Fibonacci estava funcionando, cara, você pode perceber. Por isso que a gente coloca a Fibonacci e espera romper a 100. Aqui, ó, vou botar aqui para você ver, ó. Essa movimentação. Começou aqui, terminou aqui. A 61.8 é o máximo dessa retração, tá? É o máximo. Você pode ver que veio aqui, e é o que aconteceu. Ela rompeu a 61.8? Não rompeu. Não. Então, provavelmente o gráfico suba se ele perder essa resistência. Então, olha o que aconteceu, o gráfico subiu. Ok. Então, vamos lá. Aí as pessoas liquidaram. Aqui eu tenho uma nova movimentação. Venho traçar a Fibonacci mais uma vez, aqui, ó. Até esse fundo aqui. Então, ó, antes mesmo de chegar na 61.8, o gráfico já reverteu. Beleza. Então, ainda tem uma movimentação de alta. Ok. Vamos pegar um próximo. Isso você usa como referência vamos supor, que nem você falou, eu recomendo pegar de 1 a 2 pernadas, né? Na terceira já é meio suspeito. Então você olharia o gráfico, olharia que está na terceira pernada. Aí você usaria a Fibo para olhar se ele ainda está respeitando essa tendência de alta? Tendência de alta, exatamente. Porque se ela, Você se não ela vai entrar, você só vai pegar uma referência. Sim, é só uma referência. É o que Entendi. eu tô te dizendo. Para a gente entender se está melhor a gente continuar comprando ou continuar vendendo, a gente precisa que a reversão seja muito clara, tá? Eu sei que a compra está no gráfico, só que eu preciso começar a vender. Que horas que eu vou começar a vender, Rico? Quando acontecer uma reversão dessa tendência. Quando que Que é vai quando acontecer a ele reversão rompe a dessa 100. tendência? Quando ele romper a 100, e aí beleza. Entendi. Opa, rompeu a 100, o que eu vou fazer? Eu vou começar a esperar agora estruturas de baixa, topos mais baixos do que os outros, e vou esperar romper esse Entendi. suporte. E aí eu vou pegando agora na venda em vez de pegar na compra. Né? Entendeu? É exatamente isso que a gente faz. Então, lá vai eu com meus exemplos de novo. Beleza, beleza. Vamos supor que eu seja uma pessoa destra, né? E aí a minha destra faz a maioria das coisas, né? No caso, tipo, escrever, pegar uma toalha, por exemplo, que é automático, no caso. Então, a movimentação do gráfico, ele vai me indicar para onde eu estou indo. Então, no caso, seria uma alta, que seria a minha destra, por exemplo. Quando eu vou ver uma reversão, eu utilizaria a mão esquerda, né? Para ver para onde ela está me direcionando para que a mão direita continue fazendo as mesmas operações automáticas, digamos assim. Cara, muito legal. Né? É muito legal os É só assim que eu seus entendo, exemplos. cara. Desculpa. Não, mas tu é bem exemplar, né? Mas é Eu exatamente isso, cara. sou meio burro, cara. Não, Então, mas não, tá certo. Tá certo. Eu sou muito musical, então, ou seja, eu gosto de referências musicais. Tem gente que tem referência de cheiros, outras a imagens. Você gosta de exemplo, é o que o seu cérebro associa, normal. Olha que sim. interessante, cara. Eu tenho uma pernada de alta e é a primeira pernada de alta, tá? Primeira pernada de alta, ok? Ótimo. Então, para mim é uma entrada maravilhosa, principalmente na retração para a primeira vela. Quando rompeu, ou seja, identifiquei a pernada de alta, traço então a resistência mais próxima que originou realmente essa movimentação, espero romper e pego na retração do toque da linha. Olha lá, ó. Tinha ganhado, a vela ficou vermelha, Rico, mas não importa. Importa que a minha taxa foi aqui, eu ganhei a minha taxa. Tinha ganhado no primeiro momento. Só que o gráfico agora começou a derreter, ótimo. Então deixa. O que a gente faz? Olha só, Fibo. Que agora que ele começou a derreter, a gente usa a A FIBO gente como referência. exatamente. Eu uso esse fundo aqui, tá? Deixa eu ver. É esse fundo aqui. É esse fundo. Não, peraí, tô confundindo. É esse fundo aqui. Vamos lá. Se ele perder a 100, automaticamente ele vai perder esse fundo também. E aí eu vou esperar o quê? Porque a LTA já foi rompida. Eu vou esperar agora ele fazer estrutura de baixa para eu pegar descendo, tá? Se Você realmente ele perder a 100. esperaria um novo topo para poder continuar o fluxo. Continuar agora a movimentação de queda. Olha lá, provavelmente está perdendo agora, porque teve um gap de baixa e tal.
Vamos ver. Não foi um rompimento essa vela, pode ser essa aqui. Agora, engraçado. Ela nasceu com um gap de baixa. Se alguém tivesse com stop aqui, por exemplo, no Forex da vida, ou então no mini índice, em dólar, e tivesse um stop marcado bem aqui, e ele aconteceu um gap, você sabia que ele não pega esse stop? Aí a pessoa marcou o suporte dela, foi fazer outra coisa, deixou lá, se pegar meu stop, pegou, e aí saiu da operação. E aí aconteceu esse tipo de gap, o gráfico não pegou o stop da pessoa, e a pessoa continua descendo, descendo. A pessoa vê, chega em casa, viu que a conta quebrou e não sabe por quê. É porque o suporte dela não pegou. Realmente teve um gap. Vamos ver, ó. Tá perdendo a 100 então, praticamente. Ótimo. Um outro detalhe interessante, por exemplo, seria, por exemplo, como se fosse a Fibo, a rodinha da bicicleta, né? Você vai como referência, um apoio ali para você e tal. Mas se você se sente uma pessoa um pouco mais confiante, você tiraria a Fibo ou você já entraria na de 100 direto quando ela rompesse? Não, eu não entro assim no rompimento da 100, porque é o que eu tô te falando. Eu sempre espero estrutura. Sabe por quê? Porque aqui pode ser um falso rompimento, tá? Aqui pode ser um falso rompimento. Então, Entendi. a minha confirmação maior seria quando ele começar a dar pernada de baixa também. Porque seria mais interessante para mim, tá? Porque acontece, como Entendi. aqui é um suporte muito forte, aqui é um suporte muito forte de reversão, a princípio, a venda pode entrar rompendo no primeiro momento. Mas como é um suporte muito forte e as pessoas utilizam a compra para a próxima vela, né? Geralmente até a próxima vela. Então, a próxima vela pode voltar para o canal. Olha o que está acontecendo, né? Já Ela está realmente está acontecendo querendo, agora. tá querendo voltar. Então, vamos ver. Ó. Agora retraiu, mas vamos ver se ela não volta ou não. Ó, a princípio não voltou, respeitou. Apareceu um gap de novo. Ó, Aí vamos supor, você só tiraria a FIBA quando se ocorresse uma nova pernada aqui do zigue-zague, no caso, para começar a sim. operar. Não, eu posso tirar a fibra agora também. Ó. Se essa vela ficar vermelha aqui, ó. Se a vela ficar vermelha engolfando esse canalzinho aqui, eu já elimino a fibra também, tá? Eu já elimino E aí ela. você já começa a operar Na venda, na né? Na venda agora. retração, né? É, Ah, vamos esperar aqui mais um pouquinho. Eu já estou quase finalizando, viu, Leandro? E a gente depois vai fazer então, uma aula de indicadores um pouco mais aprofundada. Essa aula de hoje foi uma aula de marcação e tudo mais. Você estava confuso, né, entre retração e reversão da tendência. Ficou claro para você ou ainda tem alguma dúvida? você é louco, ajudou demais. Top. E Sem aí, palavras. e aí depois a gente vai fazer uma aula sobre alguns indicadores, tá? De confluência, né? Utilizar Uhum. confluências. Aqui foi a primeira aula foi de marcação. Depois eu vou te ensinar a confluenciar com indicadores, toda essa visão. E lá na terceira aula eu te passo uma visão maior sobre gerenciamento também, beleza? Vamos Uhum. lá. Você pode ver que aqui foi um falso rompimento, tá? Aí, ó, um falso rompimento. Então, se eu tivesse entrado ali no rompimento da 100, eu poderia até acabar estopando. Beleza, eu teria ganho aqui, ó. Dependendo da taxa que eu peguei ali, passava um sufoco, mas teria até ganho. Mas, ó, tá vendo que foi um falso rompimento? E acabou de me dar uma pernada aqui, ó, no fundo. Então, cara, Uhum. então nesse caso eu já tiro a fibra, tá? A fibra já não E aí funciona. já vai marcar aquele topo ali na resistência, vai esperar ele romper e depois só começar a operar. Não, na verdade eu tenho que esperar uma pernada de alta, tá? Ó, ele veio aqui e me deu. O que que eu vou ter que esperar agora? Um topo, e ele fazer um fundo Você para não eu. usaria esse último, não? Cara, pode usar também, tá? Pode usar. Porque aqui existe um maior. Eu não vou nem falar que não pode usar, mas pode sim, ó. Você pode pegar desse aqui para cá também, que você pode levar em consideração. Não, no caso a de cima aqui que eu tô falando, nessa pontinha da Esse vela aqui. vermelha. Isso, você marcaria uma resistência, Cara, esperaria. então, essa resistência aqui, ela não faz muito sentido para mim, por quê? Deixa eu ver aqui um negócio aqui rapidão. Aqui foi essa movimentação, beleza. A resistência daqui essa, certo? Ótimo. Aqui fez essa movimentação, desceu, só que desceu muito, né? Ela desceu demais e ele perdeu esse fundo. Para ser melhor, eu esperaria uma nova movimentação, tá? Porque ele perdeu esse fundo. Se ele respeitasse aqui, ó, por exemplo, ó, vou te ensinar para ficar mais interessante. Esse fundo aqui, para eu levar em consideração essa resistência, ele tinha que acabar aqui, tá? Aham. Ou seja, mais Ah, alto do entendi. que esse aqui, para eu pegar essa pernada. Só que, cara, esse fundo aqui, ó, começou aqui, tá? Tá vendo?
Agora, eu posso levar em consideração isso aqui, ó. Eu posso levar em consideração isso aqui, se eu quiser pegar daqui para cá. Então, eu posso pegar essa resistência aqui como referência desse fundo. Tá? Essa referência aqui. Porque aqui, ó, fez uma pernada e aqui veio nesse fundo. Eu posso pegar essa sim. resistência aqui como Entendi. como referência desse rompimento. Só que para ser mais interessante, eu esperaria uma nova. Mas dá para pegar também. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Agora, engraçado, né, Leandro? Muitas pessoas entram vendidas, né, num tipo de resistência dessa, tal, e aí rompe. Aí rompe, a pessoa pega o stop dela, ela fala, pô, o mercado tá complicado hoje, né? A pessoa Não não tá entende. respeitando nada. Cara, não tá respeitando nada. Mas, cara, se você olhar realmente, deixa eu ver onde a pessoa tá errando, é porque ela não sabe, cara, ler que o mercado tá fazendo estruturas, né, e tudo mais. Essa primeira visão, eu sou um cara que opera com indicadores, tá? Eu sempre opero com indicadores. Mas essa visão de base é onde os traders erram, cara. Isso aqui é o básico, isso aqui você tem que ter essa visão para você operar, inclusive com indicadores. Porque se você quer operar a favor da movimentação com indicadores, você tem que ter a base ali, que é o price. Você tem que ter. Agora, você tem que ter um price legal, um price afiado, né? Que eu estou tentando passar a minha visão sobre o price. Não que a minha visão é autossuficiente, não. Mas é a visão que eu tenho, que eu fui ensinado, né? Eu estou tentando passar. E a visão que eu tenho é o resultado, cara. E é isso, desse jeito, né? Mas ela ajuda na estratégia em si, né? E, tipo, é o começo, que nem você falou, vai ter aula de indicadores. Se eu conseguir dominar essa parte do price, entender o que o indicador quer que eu faça, acaba se tornando muito mais fácil. Que é como você diz, né? Indicadores mais price action. Né? Não Mais é price. só o indicador, tipo, o indicador, que nem tem a estratégia do Donald lá que você passou, que o indicador fala venda, 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 só que o price action em si, tipo, não tá legal para fazer uma venda. Não tá. Exatamente, exatamente. E aí você fala assim, pô, mas eu fiz tudo o que ele falou para eu fazer, mas faltou, Faltou essa né, a visãozinha, né? cereja Esse do... plus aí, exatamente. Olha que Exatamente. interessante, cara. Essa LTA é uma LTA maior, tá? É uma LTA maior, é uma pernada maior. Então, ou seja, ela começou aqui, terminou aqui, então aqui que é o topo dela, tá? Então, quando ela romper aqui, a gente pegaria a retração dela. Olha só que interessante. Aqui não tocou, seria nessa vela. Quando ela tocou, a gente compraria. Olha o tamanho dessa vela, querido, cara. Então, respeitou essa movimentação maior aqui. Se eu quisesse levar em consideração para pegar uma compra aqui, nesse toque, poderia ter comprado e teria garantido a minha vitória. Cara, é uma coisa, ó. Movimentação aqui, ó. Marca-se o topo mais próximo, espera pullback na zona e compra. Ó, movimentação de alta aqui, marca-se resistência mais próxima, espera rompimento e pega a favor da movimentação. Só que aqui, cara, ó, aqui eu tenho uma LTB, tá? Bem aqui, ó, aqui e aqui. Lógico que eu vou fazer o que tá rolando aqui, ó. Tá? Aqui é o que me interessa, bem aqui. Só que eu tô olhando um pouquinho do passado do gráfico, eu vejo que aqui tem uma LTB. Então ela pode ser respeitada e ela pode chegar a não romper. Eu estou esperando o rompimento dela. Só que ela pode não romper por conta dessa LTB, tá? Inclusive já perdeu a pernada lá, perdeu. Eu não levo em consideração a LTB, tá? Eu vou levar em consideração o que estava me mostrando aqui. Só que eu marquei porque eu sabia, cara, pode ser que não rompa por conta da LTB. Inclusive respeitou a LTB. Então, se ele Aí é perder a aquele negócio LTA, que você aí o falou que da eu levo em consideração? movimentação, né? De No entender, início, tipo, exatamente. identificar ele. Por isso que você faz esse X, né? Porque aí, dependendo de onde ele vai, você só tira o de baixo ou de cima e segue a movimentação dele. O de cima e siga a movimentação, exato. Acabou. Uhum. Ó, a compra está querendo entrar. Vamos ver. Se ela romper e romper isso aqui, se ela romper essa LTA e romper essa resistência, então a gente entra a favor da movimentação dessa aqui, ó, dessa movimentação, e não dessa outra. Agora, se ele perde essa LTA que eu marquei, e perde esse suporte, aí a gente pega a favor dessa movimentação de trás.
Porque provavelmente ele perderia a FIBO. Tá vendo? Vou marcar a FIBO mais uma vez aqui. Hoje eu não marco tanto FIBO, tá? Eu não pego a FIBO para marcar, porque com o passar do tempo, você consegue identificar no olho, né? Então, ou seja, ó, perderia a 61.8 junto com a SLTA, e se rompesse aqui, ó, perderia 100, aí venderia. Aí vinha na reversão. Bom, a compra entrou, né? Claramente aí. Então, essa micro LTA aqui está sendo respeitada pra caramba. Então, a gente faz a operação a favor dela. E se eu olhar um gráfico passado, tirar, e aí que entra a confluência da macro. Então, a macro, olha aí. Então, eu estou operando a micro, confluenciando a tendência macro. Melhor É ainda. porque se você fosse levar, por exemplo, em consideração a macro, você estaria fazendo uma venda nessa resistência, né? Porque tem um topo e um fundo lá atrás Aqui que é, foi aqui respeitado, no atrásão. caso. Exato. Entendi. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, agora parece até profissional falando. Mas a Mais intenção fácil é essa, entender as cara. coisas com conhecimento, cara. Isso é doido. É Não, muito mais fácil. e esse conhecimento que eu tô te passando aqui, cara, um conhecimento básico, mas que você consegue entrar em qualquer mercado, cara. Qualquer mercado. Pode fazer isso no Bitcoin, pode fazer isso no mini índice, no mini dólar, no Forex. Qualquer mercado você consegue entrar porque você tem a visão agora, né? Uhum. Olha que louco, teve uma briga muito doida. Mas aqui o que aconteceu? A gente entraria comprado nessa taxa, né? A gente comprou aqui, porque a gente foi a favor dessa movimentação micro, esperou o rompimento, que foi nessa. Quando entraria aqui, compraria. Nessa taxa aqui, quando triscou. Né? Você viu que brigou pra caramba, chegou na mínima dela aqui, mas mesmo assim, a compra entrou no gráfico. E pum, teria dado a nossa vitória. Seria um sufoco aqui, a gente, porra, tá ganhando, tá perdendo. Mas mesmo assim, a visão deu certo. Era isso que eu precisava, só essa vitória. Irmão, ficou alguma dúvida aí? Eu vou finalizar aqui essa primeira parte da minha... Não, tranquilo. Beleza? Então, na próxima aula eu te passo, então, confluências com indicadores e depois a gente dá uma lapidada no gerenciamento também. Beleza? Fechou. Muito obrigado, viu, Rico? Tamo junto, cara. Sem Bom descanso palavras, para cara. você. Bom final de semana e a gente vai se falando. Pra você também. Valeu. Tamo junto.